Ok. Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que vocês estiverem assistindo. Bom dia, corpo de alunos, bom dia, professores. O trabalho que eu fiz aqui é sobre o mesmo que Noemi fez. A pronúncia que eu encontrei mais adequada seria Baege, porque ela dá menos dificuldade de pronúncia. Eu perguntei ao grão-mestre se podia fazê-lo, ele autorizou, então vou tratar o reino como Baege, mas já sabem que é o mesmo que Noemi tratou. Pois bem, o trabalho tinha mais ou menos 9 laudas, mas eu achei muito grande, porque o número de pessoas que vai apresentar, então como eu já sabia que os meus antecessores falariam com um pouco mais de riqueza, então eu só vou me basear no momento da guerra, no momento da destruição e no momento da cultura e arquitetura usada por eles. Vamos lá. Antes de falar do Baege, a introdução da história, eu preciso falar rapidamente sobre os 3 reinos, tá? Só para posicionarmos. No período da história coreana, mais especificamente sobre os 3 reinos que formaram a Península Coreana, Baege, de 18 a.C. a 660 d.C., Goguryeo, de 37 a.C. a 668, e isso que a professora Elis falou é real, é uma coisa muito longa, é uma vaga muito grande. E Silla, de 57 a.C. a 935 d.C., esses eram reinos dominados na Península Coreana, centenas de anos, e competiam entre si pela supremacia dos meios políticos e militares e, frequentemente, formavam alianças particulares e forte, entre outros, com os reinos sobre a história. O que aquilo quer dizer? Que, apesar de serem muito presos uns aos outros, como a professora Elis mostrou, tem aqui também uma gravura, eles combatiam muito entre si. E isso foi muito importante para a história da construção da Coreia, porque dentro das próprias embates de luta, de guerra, de militarismo, entraram arquitetura, entraram ciências, entraram até a própria educação. Por exemplo, se lá teve um importante pedaço da história na alfabetização, por exemplo, da Coreia. Não é a Coreia de hoje está quase 100% alfabetizada no nível. E se usa, por exemplo, nos dias de hoje, quase 100%, metade do PIB na educação. Então, não é a mesma cultura. Mas vamos lá. A história do reino de Baege. O reino de Baege, fundado em 18 a.C. até 660 d.C., foi um dos 3 reinos da Coreia. Foi fundado por Onjo, como foi citado aqui pelos meus antecessores, filho do fundador de Goguryeo. Baege teve sua expansão e sua influência por sua potência marítima, suas relações comerciais e culturais com o Japão, ajudando a disseminar o budismo, a exemplo, entre outras culturas da região afora. Esse reino encontrava-se a sudoeste da península e mantinha relações entre Japão também com a China. Uma curiosidade sobre Baege é que a história é que a capital desse reino mudava frequentemente, talvez por uma estratégia militar, ao longo da sua história e a sua existência. O que aconteceu? Durante a pesquisa a gente nota que essa mudança de capital feita por esse reino tinha muito mais uma estratégia militar do que propriamente fugir de um combate. Eles encontraram um meio, isso aqui não fui eu que deduzi, né? Eu tenho aqui uma fonte de um jornalista britânico, em que ele fez esse estudo para saber o porquê dessa mudança de capital muito rapidamente. Vamos lá, rapidamente dentro desses séculos que a gente citou antes. Tinha essa estratégia, por isso até porque ela acabou sendo, apesar do seu território não ser o maior, como Goguryeo, ela tinha ali uma facilidade de guerra, exatamente por expandir maritimamente, por ter uma frota muito apropriada e não ter, além das junções, das alianças, ela sempre procurava dificultar o caminho dos seus algozes. Durante o apogeu, ou seja, do maior aumento de Baege, expandiu sobre a península pelas suas mais partes dentro das considerações da potência marítima como habilidades muito consideráveis. Uma observação importante desse reino é que deixou suas marcas na cultura da Coreia, influenciando artes, arquitetura
e rica herança até hoje, visitada em forma de sítios arqueológicos. O que é sítio arqueológico, gente? Desculpa. Sítio arqueológico é aquela determinação feita por especialistas como arqueólogos e seus ajudantes, mas ele se torna um sítio quando ele pode ser visitado e não tocado. Até então ele é uma terra que só pertence aos especialistas. Então ele foi encontrado e existe uma fonte aqui da Unesco interessante. Essas comunicações e influência de Baez na história veio principalmente através de figuras muito importantes que são os emissários. Já ouviram falar em emissários? Os emissários eram pessoas interessantes, eram políticos da época que levavam a palavra de um reino a outro. Não estamos falando aqui apenas dos 3 reinos, estamos falando dos reinos do entorno desses, que os emissários tratavam da política local, tratavam das negociações, das alianças de guerra, das trocas de informações que lá na frente vão acabar formando a própria cultura da Coreia. Que a gente vê com as gravuras que na arquitetura, na própria arqueologia, na próprio meio de navegação, tudo isso é influência, e a maioria delas feita por esses emissários. Entre as atribuições destacadas por essas mensagens trocadas, presentes, intuitos, e aquilo que se tem visto, em curto das suas influências, fatos comuns à época, além da cooperação política e militar, as tal alianças já eram mencionadas. Os emissários eram, além disso, incumbidos também de intercâmbio cultural, tecnológico, tratando de trocas de meios utilitários, além de peças-chave sobre a política externa entre reinos e vizinhos. É aquilo que eu falei para vocês. Durante esse período de guerra, as alianças eram muito fortes, eram muito interessantes. Então se fazia aquilo que até hoje se faz, que é esse escambo, essa troca de informação ou mercadoria entre esses reinos. Eu ia até dava a minha ideia, dizia quem eu sou e dava presente. E era retribuído, às vezes, com presente ou às vezes apenas com uma posição militar a um determinado combate. Quando a gente fala dos 3 reinos, a gente está falando apenas dos 3 reinos. Porém, Goguryeo, por exemplo, ele recebeu diversos ataques de clãs vizinhos dele, que não eram nenhum dos outros 2 abaixo. Isso aconteceu com Silla, isso aconteceu com Baez, isso aconteceu quase que pela história da Coreia, da sua antifundação. Então era importante se proteger de todos os lados. Era importante se proteger e essa proteção só tinha um jeito de ser feita, por alianças. As alianças que é o vizinho que me ajuda a construir. Baez consolidou-se além das suas relações e expansão também por meios terrestres. Além do mar, ela tinha, apesar de não ser a maior, uma grande influência por essas alianças, que também eram como, por exemplo, uma embaixada. Uma embaixada, rapidamente, gente, uma embaixada é um território daquele país, não é do país em que habita aquele prédio. Era mais ou menos isso. Quando ela fazia alianças, ela acabava construindo esses territórios, que eram pontos-chave, por exemplo, num combate. Sua história nos conta que por volta de 375 depois de Cristo, o território de Baez chegava aproximadamente à metade do que hoje é a Coreia do Sul, exatamente por essas alianças. Somente a título de informação, esse conglomerado gigantesco influenciou a profundo impacto às artes, à cultura e até do próprio Japão. Hoje, no Japão, encontra-se muito vestígio dessas civilizações, desses territórios, desses gênios. Como eu disse para vocês anteriormente, tinha 9 laudas, eu resolvi reduzir só para essa explicação, e eu resolvi terminar com o fim do próprio reino. E botei assim, o fim do reino de Baez, após todas as alianças formadas ao longo dos séculos na história dos reinos, o fato marcou o fim do reino de Baez, em que Baez e Goguryeo uniram-se forças contra o reino de Silla, citado aqui pela professora Elis. Partiram para a ofensiva e, após intensas e sangrentas batalhas, Silla perdeu elos cruciais e vitais da sua aliança outrora formada, aliança já citada. Porém, Silla partiu atrás de forças unidas contra Baez e contra Goguryeo.
em uma nova união entre Silla e a nova dinastia chamada Tang chinesa. Ela antigamente era chamada de Sui. Depois que o imperador foi morto, ou melhor, foi preso, ela foi se perdendo aquela aglomeração e se tornou uma nova dinastia. De 618 a 907 depois de Cristo, que marcou após a morte do imperador Xiu, que eu acabei de falar, essa união aproveitando-se do enfraquecimento dos reinos de Baekje e com Goryeo pelos combates anteriormente citados, vindo a oportunidade de promover um interesse na própria Coreia. Segundo historiadores, a aliança de Silla e Tang contra Baekje utilizou-se cerca de 120 mil homens. Pelo que os historiadores falam, pode ser até mais, mas precisava de um arco. Baekje apelou para ajuda ao Japão, porém não obteve sucesso. O que acontece? O Japão já estava se desvencilhando disso. Ele queria a cultura, mas não queria combate. O que aconteceu também com a China. Ninguém quer combate. Combate não é bom para o seu povo, não é bom para ninguém. Mas é necessário para a criação de uma história cultural, de uma mente diferente. Entendeu? Para finalizar, esse tumultuoso período de lutas, conquistas, derrotas, a título de conhecimento, após o fim do reino de Baekje, o reino de Silla, agora territorialmente maior, porque se ocupou do próprio, passou juntamente com Tang a atacar o reino de Goguryeo por várias frentes e por volta de 668 d.C. acabou sendo derrotado e durante o período de 668 a 935 d.C. as lutas não mais aconteceram. Houve uma paz. Silla começou a levar a ideia central dele para as outras províncias, para os outros reinos, aqueles que assim o resistiram. E essa ideia não foi muito aceita, estava na outra lauda, ela não foi muito aceita porque ela passou a ser ditatorial. E aí começou uma separação, a China passou para o lado dela, o Japão já havia abandonado essa ideia, então começou a se formar uma unidade, que era só Silla. Ou seja, ela não ia conseguir resistir por mais muitos séculos. Durante 200 ou 300 anos, como a história diz, houve até paz, mas uma paz negociável. Nota final. Pesquisando informações mundiais a esse respeito, encontrei no site da Unesco Áreas Históricas de Baekje, localizada em região montanhosa do centro-oeste da República Coreana, propriedade de 8 sítios arqueológicos, datado de 475 a 660 d.C., que incluíram fortalezas, túmulos reais, edifícios administrativos. Esses sítios representam períodos posteriores ao reino de próprio Baekje, demonstrando assim que a influência do intercâmbio tecnológico, religioso, cultural, artístico, entre outros artigos reinos asiáticos, do próprio Coreia como chamava no Japão, que eu havia dito antes para vocês. Essa ida buscando influência, buscando aliança, ela mostrou que quando a gente vai ao sítio arqueológico que a Unesco cita, você encontra a referência dos 3 reinos. Você encontra a referência dos 3 reinos. Na arquitetura, você vai encontrar do mesmo reino que eu cito, do reino de Goguryeo, você consegue encontrar de Silla. Eles se mesclam, mostrando que aqueles emissários citados anteriormente levavam essa ideia, levavam essa cultura, levavam aquilo que era o arcabouço do reino militar e arquitetônico daquela época. Também para conhecimento geral, segundo o site é possível acesso de construções históricas por meio de excursões guiadas a partir de Seul. Exatamente essa que a Unesco cita. Quem tiver condições financeiras, tempo e, quem sabe, amanhã ou depois puder fazer, com certeza um passeio muito importante. Porque eu assisti diversas matérias sobre isso, e muitas fotos e muitas coisas. É interessante, cara, quando a gente olha uma arquitetura, e aí você imagina, se transplanta naquela arquitetura para saber como aquilo era. Eu vou rapidamente abrir aqui um parênteses para dizer para vocês, por exemplo, quando eu passei pelo Rio de Janeiro, eu vejo aquelas construções do Brasil Império, eu particularmente, me imagino ali, naquela época, vendo como aquilo funciona. E eu acho que esses 3 reinos citados no nosso trabalho é exatamente isso. Mostrar que
a gente pode estar lá, se assim puder. Conhecer, ver, é diferente você encontrar uma peça e dizer, poxa, que legal, o que será que é isso? E a outra é quando você estuda sobre ela e aí você já sabe o que é aquilo. Você só vai se teletransportar mentalmente daqui para aquilo que você passou a assistir. Fontes da pesquisa, site, o Wikipédia é praticamente ao concurso nisso, né? Ele tem diversos assuntos, apesar de não ser excelência. Epimetheus é um site interessante do YouTube que o cara só fala da Coreia, só fala do Japão, só fala da China. Agora ele está mesclando para outros porque ele está entendendo essa união. A Unesco e Britânica é um site britânico desse repórter que eu havia dito para vocês, chamado Mark Coulsinger, pesquisador e historiador, que é possível encontrar muita referência sobre ele. Claro, a gente vai acabar tendo que traduzir. Então, se perde na tradução aquilo que a gente não tem literalidade. E só para fechar, eu botei umas gravurinhas aqui, bem pequenininhas. Esse, depois vai estar no site, esse é necessário. As roupagens, o jeito daquela época em que ele levava e trazia informações, em que ele trocava experiências. E a gente tem aqui dos exemplos das construções citadas pela Unesco, e aqui o mesmo mapa que a professora Elis trouxe, só para situar. Só para finalizar, quando houve as guerras aqui que deu fim aos reinos, eles partiram daqui. Daqui para cá, de lá para cá, eles foram fazendo esses intercâmbios de aliança para que no final terminasse. Claro que ninguém termina querendo perder, mas é o que a história nos mostra. Nem sempre o conquistador é o que termina vencendo. E foi isso, muito obrigado a todos. Por favor, antes de vocês baterem palma, eu acabei esquecendo de iniciar como foi pedido. Meu nome é Anderson Ramos, eu sou faixa preta honorário, honrado pelo grão-mestre e aceito pelo seio de vocês. Muito obrigado a todos.